Oi, hoje eu trago para vocês um vídeo sobre Shakespeare. Com base na minha visão de uma leitora comum, eu venho trazer para vocês algumas indicações de peças que não servem muito para um primeiro contato com o autor e outras que são bem melhores, bem mais indicadas para esse primeiro contato. Vamos começar então? O primeiro esclarecimento que se faz necessário é o fato de eu ainda não ter lido todas as peças do autor. Até o presente momento, eu li 11 peças e eu comecei pelas mais conhecidas. As peças que eu li são essas que aparecem no slide: Romeu e Julieta, Ricardo III, A Tempestade, Rei Lear, Hamlet, Macbeth, Antônio e Cleópatra, Otelo, Júlio César, Muito Barulho por Nada e Noite de Reis. O vídeo se baseia, portanto, nessas peças aqui. Se vocês leram outras e acham que é um bom começo ou um mau começo, deixa nos comentários para a gente saber também. Todas as peças eu li na edição da LPM e, com exceção de Hamlet e Rei Lear, todas foram traduzidas pela professora Beatriz Viegas Faria. Salvo engano, ela continua sendo professora na Federal de Pelotas e ela recebeu o Prêmio Açorianos pela tradução de Otelo. Então, quais são as peças que eu não considero as ideais para um primeiro contato com o Shakespeare? A primeira não indicação é A Tempestade, por vários motivos. Bom, em primeiro lugar, A Tempestade é uma história de vingança sem vingança. O protagonista tem pouco carisma. O casal é legalzinho, mas nada além de legalzinho. E os demais personagens humanos, pelo menos, também não ajudam muito. O Próspero, que é o protagonista da peça, ele é um nobre que acaba sendo destituído do poder pelo seu irmão e por outras pessoas envolvidas nesse ato de usurpação. Ele acaba sendo forçado, junto com a sua filha, a viver numa ilha. E ele também tem poderes mágicos. Ele usa então esses poderes mágicos para produzir um naufrágio de modo a reunir naquela ilha essas pessoas de quem ele quer vingança. Mas, como eu comentei antes, a vingança faz que vai, mas não vai. O Próspero começa a distribuir perdão para quem não quer ser perdoado. É muito confuso. O que eu acho é assim: essa peça não tem a qualidade que outras peças do Shakespeare têm. Se a pessoa tiver contato com essa peça em primeiro lugar, ela pode se desestimular de continuar a ler o autor. Vocês sabem que a experiência de leitura é sempre uma experiência pessoal. Essa peça é amada por muita gente. Eu não consigo entender. Eu li e reli essa peça porque eu não conseguia entender do que tanto gostavam e continuo não entendendo. Muito embora Noite de Reis seja uma peça excelente, realmente muito boa, eu não recomendo para um primeiro contato com o autor. Nós estamos tão habituados à leitura das peças que às vezes nós nos esquecemos que o objetivo era encenar. E no caso de Noite de Reis, faz muita falta a gente visualizar a ação. Assim como em A Tempestade, tudo começa com um naufrágio. Em consequência desse naufrágio, os irmãos gêmeos Sebastian e Viola são separados. E ela resolve, no intuito de sobreviver sozinha naquele lugar estranho, se vestir de homem e passa a se chamar Cesário. A Viola, então, vestida de Cesário, se apaixona pelo Ursino, que é apaixonado pela Olivia, que se apaixona pela Viola vestida de Cesário. Então vocês têm uma ideia da confusão que é, realmente é uma comédia, realmente é muito boa, mas a gente sente na leitura do texto as lacunas que é a visualização da cena que preenche. E é por isso que eu considero que Noite de Reis não é adequada, uma peça adequada para um primeiro contato com Shakespeare.
Ricardo III é uma peça histórica e, portanto, os personagens nessa peça são personagens reais. Essa peça trata da ascensão do rei Ricardo III, ascensão, reinado e morte, no caso, do rei Ricardo III, e toda a trilha de sangue que ele deixa até chegar ao poder. Por que eu não considero essa peça adequada para um primeiro contato com Shakespeare? Essa peça ela pressupõe um grande conhecimento histórico da Baixa Idade Média na Inglaterra. Ela trata do fim da dinastia dos Plantagenetas, dos York Plantagenetas, e a ascensão dos Tudor. Se vocês não estiverem a par dos fatos históricos desse período e vocês não tiverem a árvore genealógica dessas famílias bem clara na mente de vocês, vocês vão acabar confundindo quem é Eduardo, quem é o filho, quem é Eduardo que é pai, quem é Eduardo que é avô, e tem 3 Ricardo e tem 3 Henrique, e isso sem falar nos títulos que são transmitidos de uma geração a outra. Em razão disso, eu considero Ricardo III, apesar de ser uma peça excelente, com um protagonista muito forte, eu acho que essa peça tem que ser lida quando vocês tiverem mais familiaridade com as peças do Shakespeare. Hamlet é provavelmente a peça mais conhecida do Shakespeare e possivelmente também é a mais estudada. Hamlet é um príncipe da Dinamarca, o seu pai é recentemente falecido e a sua mãe casou com o irmão do pai, um tio do Hamlet. A crise é deflagrada quando o fantasma do pai do Hamlet aparece para ele dizendo que ele foi assassinado. Eu sei que muita gente começa a leitura de Shakespeare por Hamlet, mas eu não acho a melhor opção. O texto de Hamlet é muito longo, é uma peça cheia de monólogos, onde a ação cede lugar para a reflexão sobre a ação. Eu ouvi o professor John Milton no programa Literatura Fundamental falar que o texto de Hamlet nunca foi encenado integralmente. Sempre tem corte de determinadas partes, porque senão a peça duraria horas. Para que vocês tenham uma ideia, o filme Hamlet, que é do diretor Kenneth Branagh, de 1996, esse filme é considerado a melhor adaptação de Hamlet para o cinema. Ele tem 242 minutos, são 4 horas de filme. Eu acho que essa é uma peça essencial, que vale a pena ser lida, mas eu acho melhor a gente deixar a leitura desse texto para quando a gente já tiver um pouquinho mais de estrada com Shakespeare. Otelo é uma das tragédias mais importantes de Shakespeare. O tema central de Otelo é o poder destrutivo das palavras. Ao não receber uma esperada promoção, o personagem Iago quer se vingar de Otelo, atacando justamente o ponto vulnerável da vida do protagonista, que é o seu casamento com Desdémona. Apesar de excelente, essa tragédia não é uma boa porta de entrada para a obra do autor. Esse texto exige bastante da gente. Os diálogos são longos, a estrutura da frase é complexa e justamente por isso eu acho que, apesar de excelente, apesar de ser assim mais do que excelente, é essencial para conhecer Shakespeare, Otelo não é a melhor opção para começar a conhecer a obra do Shakespeare. Para quem gosta de filmes baseados em livros, ali no slide aparece a imagem do Otelo, do filme de 1995. Quem faz o papel do Otelo é o Lawrence Fishburne, que é o Morpheus do Matrix. A Desdémona é interpretada pela Irene Jacob e o Iago é o Kenneth Branagh. Falamos nas obras que não se prestam muito bem para um primeiro contato com o autor, e a partir de agora vamos conversar sobre aquelas que são uma ótima porta de entrada para Shakespeare. Em relação a Antônio e Cleópatra, eu fiquei um pouco na dúvida se ela é
ou não é uma boa opção para primeiro contato com o autor. Pelo seguinte, assim como Ricardo III, Antônio e Cleópatra é uma peça histórica. E a gente tem que ter em mente que o Shakespeare era, antes de tudo, um dramaturgo, e que sempre que fosse necessário, ele iria flexibilizar, digamos assim, os fatos históricos. Por exemplo, lá em Ricardo III, o que se sabe é que ele não era uma pessoa tão monstruosa ou tão mais monstruosa como ele é pintado na peça. Então, se o leitor mantiver essas ideias em mente, dá para começar por Antônio e Cleópatra. Essa peça explora toda a tragédia que resultou de uma mistura de amor, paixão e ambição política. E vocês podem aproveitar também, após a leitura da peça, assistir aquele filme maravilhoso de 1963, Cleópatra, com a Elizabeth Taylor e o Richard Burton. Esse filme ficou famoso por quase ter quebrado os estúdios da Fox, mas não foi por causa do filme em si. O filme é excelente e teria sido um projeto superavitário se eles tivessem se organizado melhor. Foi um problema do estúdio. A título de curiosidade, o filme que recuperou os caixas da 20th Century Fox foi A Noviça Rebelde, 2 anos depois de Cleópatra, em 1965. Romeu e Julieta é uma história bem conhecida, mesmo quem não leu sabe do que se trata. Tem essa adaptação linda do Franco Zeffirelli de 1968, com a Olivia Hussey e o Leonard Whiting, se não me engano, o sobrenome dele é esse. É lindo esse filme, as falas são preservadas, é muito bonito. E o filme acaba auxiliando aqueles que ainda têm receio de pegar um texto renascentista. Nessa peça, o Shakespeare explora o tema da rivalidade doentia levada às últimas consequências. Ele demonstra respeito pela intensidade dos amores adolescentes. E isso faz com que a peça seja um excelente primeiro contato do público mais jovem com esse autor tão antigo e ao mesmo tempo tão atual. Uma das tragédias mais sombrias do dramaturgo, Rei Lear continua impressionando pela universalidade e pela atualidade dos temas abordados. A peça trata de um rei, pai de 3 filhas, que resolve, no final de sua vida, dividir o seu reino e sua coroa entre as 3 filhas, usando como critério para ceder mais ou menos a bajulação, ou seja, aquela filha que mais demonstrar o seu amor pelo pai vai ser a mais beneficiada. Ao deixar de ser rei e se tornar apenas um pai, ele conhece a verdadeira face das suas filhas. Rei Lear é um dos dramas mais contundentes e bastante sombrios sobre envelhecer sem sabedoria e sobre não conhecer os próprios filhos. O leitor iniciante que pegar essa peça para ler, ele vai conhecer todo o potencial dramático do Shakespeare. E é por esse motivo, além dos demais que já foram citados, que eu considero Rei Lear uma das melhores opções para um primeiro contato com o autor. E agora, finalmente, chegamos naquela que eu considero a melhor opção para conhecer Shakespeare. Aliás, se a pessoa é mais jovem, eu acho melhor começar por Romeu e Julieta. Se a pessoa já tem mais conhecimento de leitura, já viveu um pouco mais, eu acho melhor começar por Macbeth. Ao regressar do campo de batalha, o nobre Macbeth encontra as 3 bruxas. Cada uma delas faz uma previsão e a última fala que ele será rei. Esse encontro desperta no Macbeth a cobiça e as falsas esperanças. O tema dessa peça é dos mais interessantes. Será que a previsão nos faz bem ou nos faz mal? Será que, ao recebermos uma previsão, nós vamos alterar o caminho que nós naturalmente trilharíamos para chegar naquele destino?
Ou será que qualquer caminho vai nos levar até lá, mesmo porque nós somos destinados? Ou será que não somos? Essa peça é cheia de qualidades, ela é muito ágil, ela é muito rica em ação. E ela também tem, assim como outras peças do Shakespeare, várias adaptações cinematográficas. Aqui eu cito a última, que foi a de 2021, do Joe Cohen, A Tragédia de Macbeth, que é o Denzel Washington no papel de Macbeth e a Frances McDormand no papel de Lady Macbeth. Nessa adaptação, ali naquela foto à direita, a atriz Catherine Hunter faz o papel das três bruxas. Ela está assustadora nesse filme, assustadora. As demais adaptações eu não vi, então eu não posso recomendar. Passando aos comentários finais, eu vou deixar na descrição do vídeo links para o programa Literatura Fundamental que trataram de Shakespeare. Vou deixar também a guia de tempo para esse vídeo. E peço que vocês digam nos comentários por onde vocês começaram a ler Shakespeare, se vocês acharam que foi um bom começo ou não. Se vocês já leram peças que eu não mencionei aqui, deixem nos comentários se vocês acham que não é bom começar por elas ou se é legal, uma boa ideia para começar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço a todos e até a próxima semana.